todos, com a paz do Senhor. Eu me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente está chegando à nossa penúltima lição do nosso terceiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, como vemos ao longo dos vídeos, ao longo das lições, a gente vê história de adolescentes, de jovens que foram grandemente usados por Deus na história da Bíblia, na história de Israel, do povo judeu e grandes outras histórias também que vemos na Bíblia. Hoje a gente vai falar também sobre uma peça muito importante que é Maria, a mãe do Salvador. E como tema, a mãe do Salvador. Então esse é o nosso tema da lição do vídeo de hoje. Aí vai falar um pouquinho mais sobre Maria, como foi a história dela por ter se tornado a mãe do Salvador. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Lucas, o capítulo 1, versículo do 26 ao 38, e o nosso destaque bíblico se encontra em Lucas, o capítulo 1, versículo 30, que diz assim: Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Então, nesse versículo, a gente já vê um trecho, do nosso texto que fala sobre quando o anjo apareceu a Maria. Isso aqui é uma frase de que ele estava falando com ela. E mostra aqui que Deus se agradou com Maria e por isso escolheu ela para ser a mãe do Salvador. Agora vamos ver como a nossa lição está dividida. Temos a nossa introdução, temos o nosso primeiro ponto que é agraciada, o nosso segundo ponto que é sofreu humilhações, obediente à vontade de Deus, a mãe do nosso Salvador e a nossa conclusão. A gente tem esses 4 pontos, a nossa introdução e a nossa conclusão na lição de hoje. Vamos iniciar com a nossa introdução, que a gente já tem um breve resumo do que vamos ver na lição do vídeo de hoje. Hoje falaremos de uma jovem muito especial que foi escolhida por Deus para ser a mãe de alguém ainda mais especial. Vamos conhecer um pouco mais sobre Maria, a mãe de Jesus, não como a santa que alguns idolatram, mas como uma pessoa que era fiel e temente a Deus. Nessa nossa introdução, ele fez uma observação interessante que a gente vai conhecer Maria como uma mulher que foi especial, pois se tornou a mãe do Salvador. Mas não temos que levá-la como fazer idolatria, como algumas religiões fazem, certo? Porque algumas religiões fazem ela como uma santa, idolatram ela, mas a gente não tem que idolatrar um ser humano, nesse caso aqui, e sim a Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Algumas religiões não devemos criticar, certo? Porque cada um segue sua religião do modo que bem entende. Mas, como a lição trouxe, não devemos pegar nossa lição como um ponto de idolatria, como algumas religiões fazem. Agora vamos ao nosso primeiro ponto, que é agraciada. Quando o anjo Gabriel enviado por Deus, foi à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, e apresentou-se a Maria, usou as seguintes palavras: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Desse modo, o anjo a cumprimentou de forma honrosa. A jovem Maria ficou espantada e sem entender o motivo daquela saudação. Mas o anjo continuou dizendo que Deus estava contente com ela. E por isso ela conceberia e daria à luz um filho cujo nome seria Jesus. Ele seria filho do Deus Altíssimo e seria rei sobre a casa de Davi e a casa de Jacó, eternamente num reinado sem fim. Maria recebeu todas as promessas acerca do nascimento, ministério e reinado espiritual de Jesus. Mas todas aquelas informações eram espantosas para uma simples jovem como ela. No entanto, Deus a havia escolhido para ser mãe do Salvador, aquela a quem Jesus, o Filho de Deus, obedeceria e honraria aqui na terra. Ela seria responsável pela criação e educação do Salvador da humanidade.
Meu caro adolescente, quando Deus também olhou para você, Ele achou graça em você e escolheu para uma grande missão nessa terra. Talvez você ainda não saiba ou está começando a entender e a descobrir agora. Mas não tenha medo, pois se Deus o escolheu, Ele irá com você e lhe dará sabedoria para fazer a vontade divina até o fim. Nesse primeiro ponto a gente vê, ele retrata quando o anjo vai até Maria e fala com ela e diz que Deus se agradou dela, que ela era fiel a Deus, certo? E Deus, diante dos olhos de Deus, ela agradava a Deus e por isso Deus escolheu ela como a mãe do Salvador. Certo? Então esse foi o nosso primeiro ponto. Ele deu uma breve introdução, falando um pouquinho sobre a passagem em que o anjo vai até Maria. Ele deu uma breve introdução sobre isso. Muito bem, agora a gente vai para o nosso segundo ponto, que vai falar sobre sofreu humilhações. Maria foi escolhida, e isso não foi sem propósito, pois ela era uma jovem diferente aos olhos de Deus. O Senhor conhecia não somente o corpo, como também o coração de Maria. A Bíblia relata que era uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. E a gente vê isso em Lucas, no capítulo 1, versículo 27. Precisamos entender que o casamento dentro da cultura judaica é diferente de outras culturas. O termo desposada era uma promessa de casamento, tipo um contrato, e funcionava como um noivado, e tinha duração de 1 ano, mas na prática o homem ou a mulher já estavam comprometidos. Eles não se casariam, mas ela estava desposada, ela já estava comprometida a José. Isso tem a duração de 1 ano, como está dizendo aqui. No entanto, não eram unidos sexualmente. O ato sexual só viria a ser concretizado quando eles se casassem. Por esse motivo, a palavra de Deus diz que Maria era virgem desposada. Isto é, em vias de se casar, mas ainda não casada e, portanto, virgem. Tanto que depois, quando o anjo lhe diz a respeito de conceber um filho, ela questiona a possibilidade do ato. Isto não é possível, pois eu sou virgem. Diante disso, o anjo Gabriel lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Diante disso, podemos entender que Maria assumiu o compromisso de arcar com as consequências de ter sido o instrumento usado por Deus para trazer o Salvador da humanidade a este mundo. No entanto, Deus cuidou de todas as coisas e proveu as condições necessárias para que Maria fosse livre das perseguições que sobrevieram em decorrência da gestação da criança. Deus a protegeu de humilhações, infâmias e de qualquer exposição pública. Isso nos mostra que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele está acima de qualquer dominação que governe. Portanto, meu caro adolescente, todos os que querem ser obedientes e fiéis a Deus passarão por perseguições nessa vida. Porém, podem contar com o consolo de Cristo em meio às adversidades. Nesse segundo ponto, a gente falou um pouquinho nesse primeiro ponto sobre ela ser desposada, ou seja, ela já estava comprometida a José, só que eles ainda não se casaram por um período de 1 ano, que isso acontece. A gente viu aqui que Deus cuidou dela, Deus não deixou ela sofrer humilhações, infâmias ou qualquer outro tipo de agressão, mesmo sendo verbal, dizendo que aquilo era errado, pois eles não tinham se casado ainda, não havia nenhuma relação sexual, ou seja, não haveria como ela ter uma criança. Mas como a gente viu que para Deus nada é impossível, e através do Espírito Santo ela gerou Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro ponto: obediente à vontade de Deus. Maria aceitou a vontade de Deus e foi obediente, não se negou a cumprir sua missão. Eu sou uma serva de Deus, que
aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Certamente Maria renunciou aos seus planos a fim de aceitar a vontade divina. José, preocupado com a situação, não querendo deixar que Maria fosse difamada, intentou deixá-la secretamente. Entretanto, o anjo também lhe apareceu, explicando que Maria iria conceber por uma ação miraculosa do Espírito Santo. Deste modo, não precisaria temer em recebê-la em sua casa, e o Espírito Santo envolveria Maria, cobrindo-a com a sua sombra, e ela conceberia após o tempo certo. O menino Salvador seria uma concepção milagrosa. Em alguns setores do cristianismo, Maria é erradamente adorada como se fosse uma deusa, porém é somente um Deus digno de adoração e louvor. As pessoas confundem a graça que Deus chamou em Maria com infalibilidade. Embora Maria fosse santa e digna para cuidar do Filho de Deus, era humana como nós e renunciou muitas coisas a fim de cumprir a vontade de Deus, assim como eu e você devemos fazer. Aqui nesse terceiro ponto, ele falou um pouquinho sobre José não se preocupar com o que aconteceria, pois eles não tinham se casado ainda, não teria como eles terem um filho, e José queria deixar secretamente. Mas o anjo apareceu a ele e disse para ele não se preocupar, pois isso era uma ação milagrosa do Espírito Santo, e o menino que estava na barriga de Maria seria concedido pelo Espírito Santo. E aqui no finalzinho ele retornou a falar sobre o que acontece em algumas religiões, que muitos adoram ela como uma santa, como uma deusa, mas não é isso que a lição quer trazer. Ela quer mostrar um lado de Maria que agradou a Deus e que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e não querer exaltá-la ela como alguma deusa, como alguma santa, como algumas religiões fazem. Agora vamos para o nosso quarto e último ponto e depois concluiremos com a nossa conclusão. A mãe do Salvador. A jovem Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Que missão! Deus sabia que ela seria capaz de cumpri-la, mesmo em meio às fraquezas e dificuldades. Ela confiaria no Senhor. Como mãe de Jesus, Maria sofria humilhações, pois teria que assistir a Cristo rejeitado, crucificado e morto, e tudo isso sem interferir na vontade de Deus. Já pensou como foi difícil para ela ver o seu filho, que nascera de seu ventre, a quem ela protegeu desde pequeno, tornar-se adulto, ser crucificado e morto de uma forma tão cruel, sem que nada pudesse fazer? Maria teve que sacrificar seu amor materno em querer proteger seu filho e poupá-lo do sofrimento. Todavia, a promessa da morte do Messias para a remissão dos pecadores do mundo deveria ser cumprida. Desde cedo, Jesus já cumpria sua missão de anunciar a vontade do Pai. Por exemplo, no episódio em que Maria e José ficaram preocupados com o sumiço de Jesus e o encontraram no templo, em meio aos doutores. Maria foi uma figura importante no ministério de seu filho. Foi sábia, paciente, sofreu calada e sua dor de mãe. Assim também é importante que aceitemos os planos de Deus para nossas vidas. Às vezes você pode até pensar que está desperdiçando a sua juventude, renunciando aos prazeres para viver em santidade. Mas saiba que Cristo é a maior alegria que um adolescente pode experimentar. A alegria do mundo é superficial. Pense nisso. Nesse último ponto a gente viu um pouquinho mais sobre a responsabilidade que Maria tinha e como ela sofreu, por ver o seu filho ser crucificado, ser morto. Em meio a tanta coisa, ela pode ter sofrido, mas ela continuou fiel aos planos de Deus e não interferiu no que Deus pretendia com aquilo, certo? Que foi salvar os pecadores do mundo em meio a tantos pecados que estavam em suas vidas. Ou seja, Deus fez isso por nós. E em meio a tudo isso, ela não interferiu nos planos de Deus. Agora vamos para a nossa conclusão.
que possamos viver em santidade, para que Deus ache graça em nós e, assim como Maria, também sejamos chamados de agraciadas ou agraciados. Sejamos obedientes em cumprir os planos de Deus e renunciemos nossas próprias vontades, para que vivamos para Ele. Nesse último ponto, nessa nossa conclusão, a gente fez um resumo, né? E que possamos ser como Maria, para que possamos ser agraciadas ou agraciados, certo? E que possamos ver também a história de Maria como uma história muito interessante também, mas não fazendo uma idolatria a ela como algumas religiões. Devemos sim respeitar essas religiões, pois cada religião tem seu ato, não devemos criticar nenhuma. Mas o quão a gente deve querer ajudar essas pessoas para mostrar o melhor caminho, melhor ainda é que você está fazendo certo ajudando essas pessoas, mas não devemos criticar também, porque cada um segue a sua religião conforme a sua própria vontade. Mas que a gente possa ver também esse lado da história de Maria, não como uma deusa, como uma santa, como alguns pensam, mas como uma mãe do Salvador, uma pessoa que foi muito importante na história de Jesus também. Ela não interferiu nos planos de Deus, aceitou tudo. Deus cuidou dela, não deixou ninguém falar coisas mais sobre ela, e mesmo assim, mesmo que falasse, ela continuou. Mesmo com aquele sofrimento de ver Jesus crucificado e morto, ela continuou e não interferiu nos planos de Deus. Agora a gente finalizamos mais uma lição. Próxima semana finalizaremos essa lição por completo, o nosso terceiro trimestre, e já vamos para o nosso quarto trimestre do ano 2021, que finalizaremos esse ano no quarto trimestre. Na próxima lição a gente vai falar um pouquinho sobre o jovem pastor, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Timóteo. E no nosso quarto trimestre, que já a gente está estudando sobre ele, a gente vai estudar um pouquinho sobre vivendo em sociedade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!